Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à comunidade Espírita Ramatiz. Nós convidamos todas as almas neste momento a buscarem entrar em sintonia com as vibrações deste tempo, desta casa de oração, rogando aos mentores de Mestre Ramatiz a sua abnegada presença, como em todas as reuniões, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine a nossa consciência, para que santificado seja nosso espírito algum dia. E rogando o manto protetor de nossa Mãe Maria Santíssima, que com seu olhar terno e seu abraço de acolhimento nos protejam ao longo da reunião pública da noite de hoje. Ó doce Mãe, estenda seu manto, para que o paraíso aconteça aqui. Que assim seja. E hoje nós vamos falar de dificuldade. E é por isso que a gente tem que estar sempre rogando a Nossa Senhora, né? Lá no livro Pão Nosso, tem o capítulo 3, o arado. Para quem sabe o que é o arado, quem já é da roça aí já está acostumado, né? Quando eu era menino, eu mexia com aquele negócio ali com meu pai. E é um negócio cansativo, muito suor, muito sacrifício. E não é sacrifício só do animal, é da gente que está conduzindo ali. Porque você ficar com as mãos firmes ali é complicado, né? E o dia todo. Então a lição do livro Pão Nosso vem nos trazer um aprendizado ímpar, que é fazer uma metáfora do arado com o processo de evolução espiritual na jornada da encarnação. E fazem isso de uma maneira muito simples, pegando a parábola de Jesus. O que foi que Jesus disse lá no comecinho, lá no Evangelho? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Jesus procurava falar da maneira mais simples possível. É por isso que eu não entendo muito esses cristãos que ficam rebuscando a linguagem, sabe? Eu pensava que Jesus não falava desse jeito, né? E aí você vai em algumas igrejas e até mesmo em alguns templos espíritas, gente, que pavor que eu tenho. Quando eu era criança, que eu ia em outro segmento religioso, eu tinha pavor quando eu escutava aquele negócio assim: naquele tempo Jesus caminhava com os discípulos que vos diziam, aí começava aquela linguagem, ó vós que serdes não sei o que. Meu Deus, fala o português de hoje para eu entender, para todo mundo entender, né? Está parecendo o povo na Idade Média que falava a missa em latim. Quem é que entendia latim na Idade Média? Era só quem tinha oportunidade de estudar numa escola católica, dentro do templo. Fora isso, era tudo analfabeto. Aí ia lá para a missa, porque era obrigado, se não fosse era herege, ia para a fogueira, né? E ficava escutando o povo rezando em latim. É um exercício de fé fantástico, né? Tem que ter muita fé para permanecer ali. Então, aí eu sempre me pergunto, desde pequeno, por que o povo não fala uma linguagem simples? Eu estudei, eu falo bem português, minha profissão exige uma redação ímpar, né? Jurista. Mas quando eu vou conversar, eu converso do jeito que eu estou falando aqui. Normal, na linguagem simples. Você conversa com o motorista de ônibus, com o motorista de táxi, com o motorista do aplicativo, e você consegue conversar com o governador, na linguagem dele, se for o caso. Tudo na hora certa, né? Aí vem os cristãos e começa, serdes não sei o quê, conjugando em voz. Quem é que usa voz no Brasil, no século XXI? Quem que usa voz? Usa voz lá na França, no francês tradicional, né? Então, não. A gente tem que falar na linguagem simples, como Cristo falava. E até isso, a lição do Pão Nosso nos ensina. Esse livro é maravilhoso, viu? Pão Nosso. Tem ali na biblioteca. Bom, agora que já sabemos o que é o arado, vamos começar com o texto propriamente dito. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o Mestre
criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar os ensinamentos em base simples. Jesus falava aos mais simples. E é por isso que é tão difícil dele entrar nos nossos corações, porque nós não somos os mais simples. Simples assim, né? Bem-aventurados os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, né? Falava assim, mal-aventurado quem não nascer de novo. Por quê? Porque Jesus comparava por alegoria que a simplicidade das crianças era muito sui generis, a simplicidade das crianças era muito verdadeira. Então, vocês notaram que se você pegar uma pessoa lá da Escandinávia, sei lá, uma criancinha de 3 anos lá da Noruega, e colocar junto com uma criancinha de 3 anos lá do continente africano, por exemplo, já fizeram essa experiência, coloca as duas crianças para brincarem ali. Elas não falam a mesma língua, elas não são da mesma cor e elas têm cabelos completamente diferentes. Qual que é a primeira reação da criança? Pegar no cabelo da outra, ficar passando o dedo na pele uma da outra, admirando, sem qualquer indício de racismo, porque o racismo ele é aprendido, ele é ensinado socialmente. Então a criança na sua pureza não tem, né? Por isso que Jesus dizia: bem-aventurados os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, né? Então Cristo falava com simplicidade para as almas mais simples. O que não significa que as almas mais cultas, mais doutas na sua época, não se encantassem com as suas palavras. Ao contrário, o que diria de Nicodemos, por exemplo, doutor da lei na época de Jesus, e ficava encantado quando via aquele homem simples falando ao povo. Porque os mais, digamos assim, inteligentes, entre aspas, os mais cultos, os mais estudados da época, conseguiam entender a mensagem se tivessem a pureza no coração. Se tivesse um coração humanizado, eles conseguiam entender o que aquele homem de sandálias simples, de pés empoeirados, falava ao povo, né? Conseguiam entender. Então, muito emocionante quando a gente capta a mensagem das palavras de Jesus no coração. E é muito pouco estimulante quando as pessoas ficam repetindo as palavras de Jesus naquele texto clássico da Bíblia, do português do século XIX. Pelo amor de Deus, né? Já existem versões mais atualizadas da Bíblia, com português atual. Inclusive, a Microsoft faz diferença. Português de Portugal e português brasileiro, porque é completamente diferente a língua falada lá e a língua falada aqui. Um exemplo muito engraçado é que aqui a gente, quando tem uma mocinha de 15 anos, a gente fala mocinha, né? Em Portugal se fala rapariga. Mas você falar isso aqui é uma ofensa, né? Mas lá é comum, ô rapariga, vem cá. E quando a gente é brasileiro fica assustado, né? Credo, aí, né? Mas o português de Portugal é diferente do português de Brasil. O inglês do Reino Unido é diferente do inglês dos Estados Unidos, né? O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Não só entre o homem e a máquina, entre o homem e o animal, né? Provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra que produza, né? Fere profundamente a terra. Então, o arado significa transformar a natureza, porque ele sulca a terra para plantar alguma coisa. E ao comparar a nossa jornada com o arado, Jesus então nos coloca naquele dilema. Dá trabalho? Tem que suar? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à comunidade Espírita Ramatiz. Nós convidamos todas as almas neste momento a buscarem entrar em sintonia com as vibrações deste tempo, desta casa de oração, rogando aos mentores de Mestre Ramatiz a sua abnegada presença, como em todas as reuniões,
rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine a nossa consciência, para que santificado seja nosso espírito algum dia. E rogando o manto protetor de nossa Mãe Maria Santíssima, que com seu olhar terno e seu abraço de acolhimento nos proteja ao longo da reunião pública da noite de hoje. Ó doce Mãe, estenda seu manto, para que o paraíso aconteça aqui. Que assim seja. E hoje nós vamos falar de dificuldade. E é por isso que a gente tem que estar sempre rogando a Nossa Senhora, né? Lá no livro Pão Nosso, tem o capítulo 3, o arado. Para quem sabe o que é o arado, quem já é da roça aí já está acostumado, né? Quando eu era menino, eu mexia com aquele negócio ali com meu pai. E é um negócio cansativo, muito suor, muito sacrifício. E não é sacrifício só do animal, é da gente que está conduzindo ali. Porque você ficar com as mãos firmes ali é complicado, né? E o dia todo. Então, a lição do livro Pão Nosso vem nos trazer um aprendizado ímpar, que é fazer uma metáfora do arado com o processo de evolução espiritual na jornada da encarnação. E fazem isso de uma maneira muito simples, pegando a parábola de Jesus. O que foi que Jesus disse lá no comecinho, lá no Evangelho? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Jesus procurava falar da maneira mais simples possível. É por isso que eu não entendo muito esses cristãos que ficam rebuscando a linguagem, sabe? Eu pensava que Jesus não falava desse jeito, né? E aí você vai em algumas igrejas e até mesmo em alguns templos espíritas, gente, que pavor que eu tenho. Quando eu era criança, que eu ia em outro segmento religioso, eu tinha pavor quando eu escutava aquele negócio assim: naquele tempo Jesus caminhava com os discípulos que vos diziam. Aí começava aquela linguagem: ó vós que serdes não sei o que. Meu Deus, fala o português de hoje para eu entender, para todo mundo entender, né? Tá parecendo o povo na Idade Média que falava a missa em latim. Quem é que entendia latim na Idade Média? Era só quem tinha oportunidade de estudar numa escola católica, dentro do templo. Fora isso, era tudo analfabeto. Aí ia lá para a missa, porque era obrigado, se não fosse era herege, ia para a fogueira, né? E ficava escutando o povo rezando em latim. É um exercício de fé fantástico, né? Tem que ter muita fé para permanecer ali. Então, aí eu sempre me pergunto, desde pequeno, por que o povo não fala uma linguagem simples? Eu estudei, eu falo bem português, minha profissão exige uma redação ímpar, né? Jurista. Mas quando eu vou conversar, eu converso do jeito que eu estou falando aqui. Normal, na linguagem simples. Você conversa com o motorista de ônibus, com o motorista de táxi, com o motorista do aplicativo, e você consegue conversar com o governador, na linguagem dele, se for o caso. Tudo na hora certa, né? Aí vem os cristãos e começa, serdes não sei o quê, conjugando em voz. Quem é que usa voz no Brasil, no século XXI? Quem que usa voz? Usa voz lá na França, no francês tradicional, né? Então, não. A gente tem que falar na linguagem simples, como Cristo falava. E até isso a lição do Pão Nosso nos ensina. Esse livro é maravilhoso, viu? Pão Nosso. Tem ali na biblioteca. Bom, agora que já sabemos o que é o arado, vamos começar com o texto propriamente dito. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar os ensinamentos em base simples. Jesus falava aos mais simples. E é por isso que é tão difícil dele entrar nos nossos corações, porque nós não somos os mais simples. Simples assim, né?
Bem-aventurados os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, né? Falava assim, né? Mal-aventurado quem não nascer de novo. Por quê? Porque Jesus comparava, por alegoria, que a simplicidade das crianças era muito sui generis, a simplicidade das crianças era muito verdadeira. Então, vocês notaram que se você pegar uma pessoa lá da Escandinávia, sei lá, uma criancinha de 3 anos lá da Noruega, e colocar junto com uma criancinha de 3 anos lá do continente africano, por exemplo, já fizeram essa experiência, você coloca as duas crianças para brincarem ali. Elas não falam a mesma língua, elas não são da mesma cor e elas têm cabelos completamente diferentes. Qual que é a primeira reação da criança? Pegar no cabelo da outra, ficar passando o dedo na pele uma da outra, admirando, sem qualquer indício de racismo, porque o racismo ele é aprendido, ele é ensinado socialmente. Então a criança na sua pureza não tem, né? Por isso que Jesus dizia: bem-aventurados os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, né? Então Cristo falava com simplicidade para as almas mais simples. O que não significa que as almas mais cultas, mais doutas na sua época, não se encantassem com as suas palavras. Ao contrário, o que diria de Nicodemos, por exemplo, doutor da lei na época de Jesus, e ficava encantado quando via aquele homem simples falando ao povo. Porque os mais, digamos assim, inteligentes, entre aspas, os mais cultos, os mais estudados da época, conseguiam entender a mensagem se tivessem a pureza no coração. Se tivesse um coração humanizado, eles conseguiam entender o que aquele homem de sandálias simples, de pés empoeirados, falava ao povo, né? Conseguiam entender. Então, muito emocionante quando a gente capta a mensagem das palavras de Jesus no coração. E é muito pouco estimulante quando as pessoas ficam repetindo as palavras de Jesus naquele texto clássico da Bíblia, do português do século XIX. Pelo amor de Deus, né? Já existem versões mais atualizadas da Bíblia, com português atual. Inclusive, a Microsoft faz diferença. Português de Portugal e português brasileiro, porque é completamente diferente a língua falada lá e a língua falada aqui. Um exemplo muito engraçado é que aqui a gente, quando tem uma mocinha de 15 anos, a gente fala mocinha, né? Em Portugal se fala rapariga, mas você falar isso aqui é uma ofensa, né? Mas lá é comum, ô rapariga, vem cá, e quando a gente é brasileiro fica assustado, né? Credo, aí, né? Mas o português de Portugal é diferente do português do Brasil. O inglês do Reino Unido é diferente do inglês dos Estados Unidos, né? O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Não só entre o homem e a máquina, entre o homem e o animal, né? Provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra que produza, né? Fere profundamente a terra. Então, o arado significa transformar a natureza, porque ele sulca a terra para plantar alguma coisa. E ao comparar a nossa jornada com o arado, Jesus então nos coloca naquele dilema. Dá trabalho? Tem que suar? Sim. A porta estreita é mais difícil, a porta larga é mais fácil. Então, é claro que para nós nos domesticarmos, porque a gente está falando aí de uma máquina que era movida antigamente por um animal, mas controlado pelas mãos humanas, né? A gente tem que ser, assim como aquele animal, domesticado. E domesticar no sentido de pacificar as suas inglórias, pacificar as suas inquietações, pacificar as suas impetuosidades da alma em si mesmo. É nesse sentido que a gente é domesticado, domesticado no sentido cristão da palavra. É tornar-se cristão de verdade, aplicando nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes os ensinamentos de Jesus. Porque não adianta a gente ficar pregando a palavra,
Nossa, eu detesto cristão novo. Sabe o que é um cristão novo? É a pessoa recém-convertida ao cristianismo. Nossa, mas é um fanatismo em comum, porque agora eu sou um homem de Deus, porque eu tenho a palavra, porque eu prego a palavra. Aí fala assim, perdoai, irmão, tem que perdoar. Aí te fala, eu não desculpo. Uai, se não desculpou, é porque não perdoou. Aí você já percebeu que quem fala com veemência não faz na prática? E que quem não fala quase nada, ou não faz questão de falar, geralmente pratica? Ai, é tão óbvio, né? Então, quando eu vejo aquele povo assim, espumando o canto da boca na televisão, fazendo aquelas pregações horrendas, eu fico pensando assim, não está aplicando nada na vida do dia a dia. Vai olhar a vida da pessoa para ver uma coisa mais de perto, né? Desse jeitinho. Então, vamos voltar aos ensinamentos de Jesus da sua forma mais simples, mais pura, mais cristalina. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome as lições do divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, da luta edificante, sem dele retirar as mãos. Sem dele retirar as mãos. De modo a evitar prejuízos graves à terra e a si mesmo. Porque na nossa condução, na nossa luta diária, a gente não causa desastre só na terra do nosso quintal, não. A gente causa problemas aí para os vizinhos afora, né? Então, quem dera se a gente incomodar só a gente mesmo, né? Eu já me incomodo bastante, eu mal me aguento. Essa noite eu fui dormir 4 horas da manhã, eu pensei assim, gente, como que eu me aguento? 3h30 da manhã eu lá pensando assim, a mente não para. Tudo bem que está tendo uma superlua e noite de lua cheia, não, aliás, noite de lua grande, eu tenho problema. Meu pai falava que eu nasci lobisomem. Deve ser verdade, né? Deve ser verdade. Pelo menos a quantidade de pelos tem. Eu fui pensando assim, deve ser verdade, porque toda noite de lua cheia é uma dificuldade para dormir, haja melatonina, misericórdia e oração, sabe? Nossa, mas como eu oro. Aí, 3 horas da manhã, já tinha feito inglês, já tinha assistido não sei quantos episódios de como funciona o universo, né? Já tinha ido lá no computador, despachado meia dúzia de processos do dia seguinte, e voltei, deitei na cama e pensei assim, falei, gente, como que eu me aguento? Como que eu me aguento? Né? Agora, veja bem, nós já causamos prejuízo a gente mesmo, com as nossas inquietações, com as nossas angústias. Quanto prejuízo a gente causa no quintal vizinho, né? As pessoas. Porque a minha inquietação, eu acabo levando as pessoas da minha convivência. A gente tem que se policiar para isso acontecer. Aí, assim, por mais que eu tenha dormido às 4 da manhã e levantado às 8, eu mal dormido, com olheira, passo uma maquiagem para disfarçar, pentei o cabelo, tá penteadinho, né? Tá. Cheguei no serviço, bom dia, pessoas. Tem que ser assim. Tem que ser assim. A gente não tem que levar a nossa insatisfação, as nossas angústias, o nosso. Tem gente que você tem preguiça de chegar perto. A gente não tem que levar para o outro. Salvo se é um amigo, se é uma pessoa próxima, mas a pessoa que é colega de trabalho ela não é obrigada a te aguentar, não. Você mal te aguenta, né? A gente tem que ter esse senso de maturidade. O outro tá lá com os problemas dele, aí eu chego com os meus. Toma aqui um pouco do meu fardo. Não. Para começar, o outro não é obrigado, né? E segundo, quem tem que dar conta sou eu mesmo, da minha infelicidade. Vai ser que escolheu ser infeliz, criatura. Eu tive uma chefe assim, quando eu tinha 15 anos, na extinta Telegoiás. Nunca me esqueci disso. Porque eu levantava, pegava 2 ônibus para chegar lá, levantava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar lá às 8 horas, né? Aí chegava lá e estudava à noite, morto de cansado. Aí ela, bom dia, bom dia. O que tem para fazer hoje? Ela, menino, pelo amor de Deus, menino, você tem 15 anos, é bom dia, alegria, felicidade. Da minha chefe. Nunca esqueci. Arlete Santana. Vou levar para o resto da minha vida. Assim como a professora de matemática que eu tive na 5ª série. Do mesmo jeito, ela chegava e falava, bom dia, todo mundo, bom dia. Bom dia, criatura! Você está vivo, você enxerga, você anda, seja feliz, pelo amor de Deus, ao menos por isso. Ao menos por caminhar, falar, enxergar, andar, escutar, como todo mundo, né? Ao menos por isso. Então, assim, sempre cruzam o nosso caminho essas pessoas que nos despertam para a vida. Aí, sempre que minha mãe, depois que se tornou cadeirante, quando ela começava a maldizer a vida, mesmo tendo um filho lindo,
que pegava ela num domingo e ficava o dia inteiro no flamboyant, gastando dinheiro. Mesmo assim, ela maldizia a vida. Aí eu falava assim, mãe, no domingo que vem nós não vamos para o flamboyant, nós vamos lá para a Vila São Contolengo, em Trindade. Nossa, é um passeio maravilhoso. Porque aí lá na Vila Contolengo a gente vai ver o que é ruim, o que é passar a vida inteira em cima de uma cama dependendo de alguém para limpar a sua barba, né? Então eu falava assim, olha a limitação que a senhora tem, olha a limitação que essas pessoas têm. Nenhuma dessas pessoas tem filho lindo para passar e gastar dinheiro no flamboyant. Aí ela mudava o humor assim. Mas por incrível que pareça, ela gostava mais de ir na Vila São Contolengo do que no flamboyant. Por incrível que pareça, fazia bem para a alma, né? Olha só. E aí continua Jesus nos ensinando. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas da misericórdia que caíram sobre nós e que foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. É muito fácil culpar a Deus ou ao diabo. Nossa, o diabo foi a melhor coisa que a humanidade inventou, porque se eu erro, é culpa do diabo, né? Se eu não consigo, não me esforço o suficiente, é culpa do diabo que atrapalhou. Né? Se o meu casamento desanda, a família desanda, a culpa é do diabo que estava lá atrapalhando. Eu nunca tenho culpa de nada. Aí ficou fácil, né? Fácil demais. Então, é bom que a gente assuma o diabo que a gente é. Porque se deu errado o relacionamento, a culpa é minha. Eu tenho parte de culpa. Né? Ah, não, mas o outro era totalmente errado. Não existe isso. Tira essa ilusão da sua cabeça. Ninguém é totalmente certo ou totalmente errado. Todos nós somos, em alguma medida, certos e errados ao longo da vida. Então, um relacionamento é uma troca, é dois. Se deu errado, é porque eu tenho minha parte de culpa. Mesmo que seja um terço, um quarto, um quinto, mas eu também tenho culpa. Não é só do outro, não é não? Eu também tenho culpa. Né? Não me esforcei o suficiente, não dei atenção o suficiente, cobrei demais, abafei, sufoquei a pessoa, quis impor minhas vontades, meu jeito de viver, quis mudar a pessoa. A gente fez alguma coisa para dar errado. Né? A gente também fez. A família vai mal, os filhos não me respeitam. Bom, eu respeitava meu pai com um simples olhar, porque eu reconhecia nele uma autoridade moral. Deus me livre de contrariar meu pai em alguma coisa. Mas meu pai não obrigava nada de forma tirana. Pelo contrário, quando ele conversava comigo, ele se sentava, se abaixava e conversava olhando os meus olhos, de igual para igual, de alma para alma. Eu acho que é por isso que eu o respeitava tanto, tanto mesmo, assim, tanto. E aí eu vejo que essa autoridade moral muitos de nós não têm diante dos nossos filhos, porque o filho é uma alma escolada. O filho, não importa a idade, é uma alma que já viveu milênios. Então ele olha para você e fala assim, esse cara não sabe o que ele está falando, ele está blefando. Ele está falando que eu não posso fumar, mas fuma. Ele está falando que eu não posso beber, mas bebe. Ele está falando que eu tenho que respeitar minha mãe, mas ele não respeita, ele grita com ela. Né? Nossa, tem um exemplo que eu nunca saiu da minha cabeça. Eu estava na Marginal Botafogo, junto com um amigo meu e o filhinho dele, sei lá, de 10 anos, 12 anos, e no celular, o menino, o moleque, né? Porque essas pessoas já nasceram, esses meninos já nasceram plugados no celular. Aí, num determinado ponto lá, aquele calor, o ar-condicionado não estava dando conta, e sabe aquele trem assim que, nossa, o assunto acaba, e eu falei, eita, misericórdia. E aí ele meteu a mão na buzina lá assim, porque tinha uma andou um espacinho, como desse tripé até ali, assim, aí a pessoa não andou, mas estava parado lá na frente, quer dizer, não ia adiantar, você ia andar 20 metros e parar de novo, né? Meteu o dedo na buzina ali, vamos pra frente e tal. Aí o menino pegou, puxou o óculos dele assim, tirou os olhos do celular, pôs o celular assim em cima do banco, e falou assim, pai, o som da buzina não tem o poder de mover os carros da nossa frente. Então é inútil o senhor fazer isso. O que você fala para uma criaturinha dessa, para uma alma dessa? Você tem algum argumento contra esse que ele usou? Não tem. Entendeu? É por isso que nós vivemos uma crise de autoridade moral hoje em dia.
Que se nós queremos exigir dos nossos filhos alguma coisa, primeiro a gente tem que ser o exemplo, né? Primeiro aquilo tem que estar dentro de nós, senão não vai adiantar. E outras vezes não adianta mesmo. Ah, mas eu tenho um exemplo, eu sou, tal, tal. É porque a pessoa tem um caminho dela, é uma alma livre, assim como você, que tem as suas próprias escolhas. Eu me lembro que quando eu era jovem, a gente gostava de ir naquela Dona Maria lá de Trindade, né? Ledeira de sorte. Não, não estou dizendo que ela erra, não. Ela acertava até demais. Até o que não devia, ela acertava, né? Só para vocês terem uma ideia da história do que não devia, ela acertava. Tinha um homem que ficava indo lá e ela cobrava, né? Ficava indo lá, ficava indo lá, ficava indo lá. Ele, meu filho, não precisa de você vir aqui mais não, vai para casa, ora Ave Maria, ora não sei quantos Pai Nosso lá, reza. Não, mas é porque alguém roubou meu táxi sumiu, não sei o quê, como é que faz, como é que faz? Aí ela estava cansada dele já, sabe? Aí um dia ela chegou lá, pela milésima vez ele estava lá, aí ela falou assim, não precisa pagar não, não quer receber não. Você quer saber a verdade mesmo, meu filho? Seu táxi não foi roubado não, sua mulher que deu para o amante dela que mora lá em São Paulo, vai lá que você vai achar seu carro. E era mesmo. E era mesmo, era verdade, era tudo verdade, entendeu? Só que assim, é papel nosso de médium fazer isso. Nós podemos? Não podemos, tem limite, né? A gente aprende com o Evangelho segundo o Espírito, então a gente não pode fazer isso. Só que ela encheu o saco de tanto ele ir lá, né? Mas a gente não pode, a gente tem que ter uma conduta ética, né? Mas eu fico pensando, se nós não temos autoridade, nós não podemos cobrar do outro. Então, se eu não sou organizado o suficiente, eu não posso cobrar a organização de outra pessoa, né? Se eu ainda não consigo perdoar o suficiente, eu não posso exigir que o outro me perdoe. Se eu ainda não me esforço o suficiente para fazer dar certo o relacionamento, o trabalho, qualquer coisa que seja, eu não posso me importar se o outro me demite, se o outro me larga, se o outro me abandona, né? Eu tenho minha parcela. Responsabilizar-se pelas nossas parcelas de culpa é o mais fundamental de tudo. É o arado. O arado é aquela maquininha que o boi está puxando na frente. Quem é o boi? É a necessidade da evolução. O que é o arado? São os nossos sistemas kármicos, aos quais nós temos que conhecer, enfrentar e superar. Então não adianta fingir que o arado não existe. Não adianta ter preguiça ou indiferença e não querer fazer. Mais cedo ou mais tarde a vida vai nos cobrar. Então é melhor. Eu e minha sogra, a gente dá muito certo porque a gente tem fama de não ser preguiçoso, né? Enfim, uma pessoa agonienta que acorda às 4 da manhã para trabalhar é uma pessoa agoniada, né? Então eu não sei ficar sem fazer nada. Aí uma vez a gente estava fazendo uma farinhada e aí tinha que arrancar os pés de mandioca, aí eu fui lá, ajudei a arrancar, tal, limpar. E aí a minha sogra pegou a preguiça de olho. Ela só falou assim, nossa, o que nós vamos fazer com essas ramas aqui, né? Não pode desperdiçar. Aí eu falei, isso mesmo, não pode desperdiçar não, vamos pegar essas ramas aqui e plantar hoje. Aí meu X queria morrer. Assim, por que essas almas inquietas não ficam quietas, né? Tava todo mundo de boa lá depois que tinha terminado o negócio. Aí vamos nós agarrar no arado para poder plantar as ramas de mandioca. Mas é porque se você deixasse as ramas ali, elas iam se perder. Então algumas coisas têm que ser feitas no dia, na hora, né? E não deixa para depois o que você pode fazer hoje, né? E aí a gente forma uma dupla dinâmica, onde está um, está outro, e aí o povo fala assim, nossa senhora, hoje tem. Né? Porque do mesmo jeito que a gente vai, a gente leva os outros juntos, né? Mas nós temos que encarar. Eu estou dando um exemplo ali de plantar as ramas, mas é que não dá para a gente fingir que o karma não existe. Não dá para a gente fingir que a gente veio aqui à Terra a passeio. Não, eu vim lá, eu encarnei lá no planeta Terra para um veraneio, para passar uma temporada. Não, não, não mesmo. A gente até se diverte, eu viajo muito, para todo canto do mundo. A gente até se diverte aqui na nossa escola, mas não deixa de ser uma escola. Às vezes, do outro lado do mundo, quando eu estou viajando e me divertindo, eu tenho que exercitar o meu karma. Porque eu chego na porta de um hotel, o hotel pago pelo aplicativo do Brasil, e a pessoa fala assim, ah, não está pago, senhor. E aí começa aquela discussão. Aí eu tenho que contar até 10, respirar fundo, baixar meu tupete, porque o bichinho tupetudo, o bichinho que acha que não pode ser desafiado é esse aqui, viu? E aí o atendente lá está fazendo o trabalho dele.
Ele está sendo pago para isso. Até ele entender que está pago, eu que tenho que convencê-lo. Ele está fazendo o trabalho dele. Aí eu quero matar o menino. E no fundo da alma eu quero mesmo, entendeu? Então aí eu tenho que exercitar minha paciência, minha cristandade, lembrar que eu sou cristão, lembrar que o menino não fala português, ele não está entendendo o que eu estou falando, eu vou ter que falar um inglês um pouquinho melhor para ele entender. Né? Ele fala inglês, eu é que não falo direito. Aí ele não está entendendo o que eu estou falando, porque eu não aprendi a língua direito. Aí a pessoa vai para outro país, bonito, né? Acho lindo, brasileiro adora ser assim. Vai para outro país que fala inglês, chega numa recepção, o menino não entende o que você fala, e você quer que ele entenda. Quer que ele fale sua língua. É muita arrogância, não é não? É demais. É muita arrogância, né? Ele tem que falar a língua dele, ou no mínimo a língua internacional. Aí eu conto até 10, respiro. Aí fala assim, ô Senhor, me ajuda a falar que as palavrinhas de inglês do Duolingo agora, pelo amor de Deus. Aí eu vou, aí resolve. Aí eu consigo dizer o que tem dito, eu consigo mostrar para ele no papel, ele consegue entender e resolve. Mas se o meu tupete ficasse do tamanho que estava na hora que ele começou a dizer, ia resolver? Provavelmente ele ia chamar a polícia, né? Aí as férias na prisão, que beleza, né? Tudo por conta de quê? Orgulho, vaidade. O que faz a gente achar que a gente é melhor do que a outra pessoa? Vamos parar para pensar. Na vida daquele atendente de hotel, eu sou só o quê? Ah, só mais um. Eu sou só mais um dos 20, 30 que ele atendeu ao longo de um dia. O que me faz pensar que eu tenho que ter um tratamento diferenciado? Já pararam para pensar nisso? Né? É a gente que tem que pensar. É o arado, né? Meditemos, pois, nas oportunidades da vida, viu? Um arado promete serviço. Aquele relógio está certo, né? Quero crer que sim. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. Serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então a jornada não é fácil. Em alguns momentos da vida, a jornada se torna ainda mais difícil. Às vezes o arado se torna mais pesado. Às vezes nós temos que ter uma força e demonstrar algumas habilidades que escondíamos na alma. A gente nem sabe. Por exemplo, eu não gostava de olhar cadáver, né? Eu tinha um pavor, eu pensava assim, gente, mas vê se tem sentido. A pessoa é espírita, cresceu espírita, acredita em espírito, e aí não gosta, tem medo de cadáver? Mas o cadáver não é o corpo inerte, a alma não está ali, você não aprendeu isso, a religião não te ensinou isso. Então, qual que é o seu medo de cadáver? Ah, até que um dia uma mulher lá da banca da Rua 4, da livraria André Luiz, ela falou assim, esse medo que você tem de defunto é coisa de outra vida, você precisa resolver. O defunto é só um corpo inerte, a alma já saiu de lá. Pois é. Até que um dia desapareceu o marido de uma funcionária que trabalhava lá em casa. Desapareceu. Um dia, 2 dias, 3 dias. Hospitais, nada, nada, nada. Aí ela era só pranto e desespero, só pranto lá em casa, né? E aí eu falei assim, eu falei, né? Lá em casa, alguém tem que ir lá no IML para ver se tá lá. Aí todo mundo, quem dá ideia, né? Ai, gente, se arrependimento matasse, naquela hora eu morria. Que todo mundo falou assim, então você vai. E aí eu tive que ir sozinho, 3 horas da manhã, lá no IML de Goiânia, para achar a pessoa. Cheguei lá desse jeito aqui, tremendo assim, ó. Aí cheguei lá, quem é que estava no IML de Goiânia, naquele prédio imenso, 3 horas da manhã, sozinha? Uma moça de 20 e poucos anos. Aí, como eu era bastante preconceituoso, porque quem não é, eu falei assim, nossa, moça, você trabalha aqui sozinha nesse lugar? Ela falou assim, desde que eu passei no concurso, há mais de 5 anos. E eu prefiro trabalhar de madrugada porque é sossegado.
Aí eu pensei assim, eu falei assim, nossa, que vergonha, né? A moça tá aqui trabalhando 3 horas da manhã, só tem defunto na companhia dela. E ela diz que prefere, porque é um sossego. Aí ela foi lá, dei o nome da pessoa, puxou aquela gavetinha ali, e eu virado, ela, pode olhar, moço, para fazer o reconhecimento, para eu poder preencher os papéis. Aí eu ia. O olho fechado. Era ele. Estava lá, congelado, deformado, tinha sido atropelado. Estava sem documento e era um indigente até então. Ela disse que havia chegado aquele corpo que não tinha nome, não tinha identificação. E era ele. Né? Eu não sei o que eu senti naquela hora, mas naquele momento eu venci um trauma, o medo de cadáver. Hoje eu posso olhar qualquer cadáver, sem dificuldade. Salvo se estiver muito deformado, por exemplo, num atropelamento, né? Mas assim, se eu tiver que reconhecer, já faço isso com tranquilidade. Então, o arado é nosso, o karma é nosso, as responsabilidades são nossas, somos nós que temos que resolver. Não é o mundo que tem que se adaptar. Eu já vi gente deixar de ir no velório da mãe porque não consegue olhar para um cadáver. Gente, mas que diacho de trauma é esse que você não enfrenta nem pela própria mãe? Não é? Então, temos que resolver. E depois disso, a tia mais querida do meu coração faleceu abruptamente e eu tive que estar lá, junto do cadáver, olhando, cuidando de tudo. Então, nós temos que estar preparados. Ah, eu não estou. Então, o mundo tem que parar para você descer. Você não está preparado, o mundo se adapta ao seu despreparo. Não é assim que funciona. A vida vai nos cobrar mais cedo ou mais tarde. Nós temos que estar preparados. Nós temos que enfrentar nossos fantasmas, nossos desafios, nós temos que enfrentar nossas limitações, nossas incapacidades, nós temos que ser capazes de evoluir. Pelo menos isso. E evoluir com leveza. Não precisa ser sofrido, não precisa ser dolorido. Você não precisa ficar a vida toda com medo de cadáver, evitando de ir em velório, faltando com as pessoas, que o povo repara, nossa, não veio no velório da minha mãe. Pois é, porque tinha medo, né? Entendeu? Nós temos que ter essa coragem de aceitar o desafio da reencarnação. Nós temos que ter a coragem de agarrar no arado ali, ó, na parábola de Jesus, e tocá-lo em frente. Nós estamos aqui para isso. E não precisa ser tão doloroso, pode ser suave, pode ser leve. Quanto maior o entendimento, quanto maior o conhecimento, menor a dor. Quanto menor o conhecimento, maior a dor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Claro como a luz do dia, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual verdade? A que eu quero impor para os outros? Não. É a verdade que serve para a minha vida. Essa verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós somos abençoados, minha gente. Muito abençoados por estarmos num templo de oração, por estarmos numa casa de Cristo, por estarmos numa nova vida, numa nova jornada, numa nova experiência reencarnatória. O dia que eu me sinto muito cansado, exaurido mesmo, assim, perturbado, 3 horas da manhã acordado, aí eu penso, gente, eu estou aqui. Existem 22 bilhões de almas no plano espiritual esperando para reencarnar no nosso planeta. Eu tive a feliz oportunidade de ser premiado, de estar aqui e evoluir mais rápido. Então, por que eu vou desperdiçar? Não. Vamos levantar, tomar um banho, arrumar um cabelo, passar uma maquiagem para esconder as olheiras, né? E vamos em frente, porque atrás vem gente. São 22 bilhões de almas. 22 bilhões. É muita gente que faria de tudo para estar aqui, numa nova oportunidade. Nós já estamos. Então, podemos nos sentir cansados, desacursoados, sim, mas nós não podemos fazer disso um ritmo de vida. Você viver cansado, desacursoado. Você lembra daquele desenho animado que tinha a hiena?
Lembra que ela falava assim, ó dia, ó vida, ó azar. Quando eu era criança, eu assistia aquele desenho. Ah, nós não podemos fazer da nossa vida, da nossa oportunidade reencarnatória, um muro de lamentações. Haverá momentos tristes de dor? Sim, haverá. Haverá momentos que temos que chorar mesmo. Recentemente eu chorei feito doido lá no meu trabalho, por conta de um acontecimento. Fui pro banheiro, chorei, respirei e falei assim, agora sobe no tamanco de novo e vai lá. Né? Você cai quando está aprendendo a andar de bicicleta, mas você levanta, sobe nela de novo, não? Você não fica lá no chão para sempre. Aí eu fico pensando, gente, porque meu pai, porque minha mãe. Tá, mas você cresceu. Não é seu pai e sua mãe mais, agora é você com você mesmo, não? Então, porque seu pai e sua mãe, tá, mas esse tempo já passou, agora é você aqui, ó. Aqui e agora. É com você. Então é com a gente. Então a gente pode levar de maneira suave, né? Viaje, namore, brinque, se divirta, saia com as pessoas, sorria. Não tem que ter a vida. Tem espírita também que tem uma noção muito equivocada de karma, que fala assim: nós estamos aqui para sofrer. Deus me livre! Vai sofrer para lá, sozinho, para lá, ó. Não vem não, que a minha energia está muito boa. Não é não? Nós estamos aqui para evoluir, para aprender, e nós podemos fazer isso de uma maneira tranquila, suave, com momentos de felicidade. Nem sempre, nós não seremos assim 100% felizes, né? O próprio Cristo já nos disse, a felicidade não é deste mundo. Ele quis dizer a felicidade plena, aquela das almas superiores, né, que não tem nenhum tipo de agrura no espírito. Mas não, nós temos muitas agruras ainda, nós temos muitas dores, nós temos muita situação mal resolvida, nós ainda somos preguiçosos, indolentes, arrogantes, prepotentes, topetudos, nós ainda somos um monte de coisa. Então a gente tem que pelejar num dia, tropeçar, levantar, né, e ressuscitar no outro como a fênix das cinzas. Né? Eu brinco que eu renasço a cada dia que Deus me dá aqui de oportunidade. Né? Eu fico falando assim, olha, vocês não precisam andar tão devagar para me levar de volta, não. Às vezes eu brinco assim, pode vir mais cedo, viu? Aí, geralmente, um mentor ri do lado de lá e fala assim, ih, meu filho, sossega aí que ainda serão muitas madrugadas, 3 horas da manhã acordado. Então, né? Aí uma vez eu fui num centro aí um preto velho que estava lá, e ele falou assim, vixe, esse filho, vamos abençoar para rezar essa sua longa jornada terrena. Eu falei, não. Fala que é mais. Ele falou assim, não, Missy, vai longe, viu, cabelo branco e tudo. Missy vai ficar igual eu. Aí eu pensei, mas gente, como é que pode, né? Então vamos tocar com alegria cristã, já que não tem como a gente fugir do arado. Não tem jeito, né? Ele é nosso. E cada um tem o seu. Não dá para eu pegar o arado do outro. Não dá para eu tirar a responsabilidade do outro. Não dá para eu assumir a vida do outro. Cada um tem o seu. Né? Nós podemos, no máximo, compartilhar o arado. Quem quiser me ajudar a tocar o meu, estou aceitando, viu? Né? E a gente sempre encontra pelo caminho alguém que nos ajuda. E às vezes da maneira que a gente menos espera. E às vezes de quem se menos se espera. Eu tinha uma colega de trabalho que era bom dia, boa tarde, até logo. Eu achava ela egoísta, que ela resolvia as coisas tudo sozinha lá, nunca perguntava a ninguém, nunca tirava dúvida com ninguém. E no dia que eu entrei em desespero por conta de uma confusão lá no trabalho, envolvendo polícia, envolvendo tudo quanto é coisa, pasmem, ela foi a única pessoa que chegou com um copinho de água e falou assim, calma, respira, vamos ali dentro. A única. Todas aquelas pessoas que eram próximas a mim, todo dia, todo mundo viu a confusão acontecendo, ficou todo mundo olhando, assistindo. Assim, nossa, e agora? Será que ele vai levar o cara para delegacia? Sabe igual o menino quando fica vendo briga na porta de escola? Pois é, meus colegas eram daquele jeito. Ela foi a única que teve a sensibilidade de chegar, colocar a mão no meu ombro e falar assim, calma, respira, vamos ali dentro. Depois você volta e resolve isso aqui, essa quizumba. Né? Da pessoa que menos se esperava, da pessoa com quem eu menos tinha contato, que mal me dava bom dia, boa tarde, até logo. Então, muitas vezes, alguém nos chega para ajudar com um arado, alguém que a gente menos espera, alguém que a gente não esperava, mas aparece.
Deus sempre encaminha quem possa nos ajudar ao longo da vida. E nós devemos ter muita gratidão por essas pessoas cruzarem o nosso caminho. Eu rezo por essa colega até hoje. Eu lembro dela nas orações e eu lembro do André Luiz, quando ele era médico aqui no Brasil, encarnado, tinha uma senhorinha que vinha com o marido e era muito pobre, então ela sempre chegava por último lá, porque era encaixe. Então ele falava para a secretária dele assim, não, esses pobres aí você põe no final aí, ó, no último horário aí, que aí se der tempo eu atendo, né? Se der tempo eu atendo. Aí essa mulher sempre era atendida no último horário, e ele com aquele mau humor, com aquela vontade de ir embora, logo assim, receitava o trem lá, entregava, e ela, muito obrigado, doutor, muito obrigado, e ia embora toda humildezinha. Pois quando ele estava no umbral, em meio à lama, qual que era a única alma que orava pelo nome dele? Justamente a paciente da última hora, que ele atendia tão mal. Justamente ela. Está escrito lá na obra dele. Era a única alma que orava com sinceridade por ele, onde quer que ele estivesse. Né? Então, muitas pessoas nos ajudam, mas nós temos que ter gratidão por isso, saber reconhecer. Eu oro pela moça todos os dias, sempre que eu lembro. Nossa, como ela me salvou naquele dia, né? Quantos anjos Deus envia para nos salvar? Quantos anjos da guarda, guardiões, estão à nossa volta todos os dias? Quanto deles reconhecemos os sinais? Quantos nós sentimos a sua presença? Nós temos que respirar no nosso dia a dia. Agora nós vamos receber o passe. O passe, que é essa transfusão de energia, deve ser recepcionado pela nossa alma, pelo nosso espírito. Por isso nós vamos relaxar os ombros, pernas, inspirar o ar profundamente, soltar o ar bem devagar, inspirar o ar mais uma vez, soltar bem devagar. Nós temos que recepcionar essas energias como uma ajuda para que nós tenhamos força suficiente para continuar na posse do nosso arado, da nossa jornada, do nosso processo evolucional, para que nós continuemos tendo força para nos impulsionarmos no dia a dia, naquilo que a vida nos exigir, nos desafios cotidianos, nos obstáculos que temos que encarar, enfrentar e superar. Com alegria cristã, com alegria no coração, com gratidão, sobretudo, a Deus, à providência divina, a nossa Mãe de Misericórdia, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso Senhor Jesus Cristo por seus ensinamentos tão sábios e a tantos outros avatares que a humanidade conheceu. Nas encarnações de Buda, Krishna, entre outras almas de luz que passaram pelo nosso planeta. Gratidão nós devemos ter por aqueles que nos deram a vida física nesta jornada, ainda que não tenham feito tudo o que esperamos, mas fizeram tudo o que foram capazes de fazer, de acordo com a sua evolução. Nós temos que ser gratos pela vida que recebemos, por estarmos aqui, pela feliz oportunidade de continuar caminhando na nossa jornada. Quantos gostariam de estar aqui para resgatar suas falhas, para aprender mais rápido, para alcançar de maneira mais célere a estrada da redenção? E nós estamos, porque nós merecemos. De alguma sorte nós fizemos por onde merecer estarmos aqui. Então, ao contrário da música popular, sim, nós pedimos para nascer. Pedimos diversas vezes e por diversas vezes nós fomos atendidos. Tanto é que cá estamos novamente, numa jornada a mais. Gratidão a Deus, gratidão ao Cristo, gratidão à nossa Mãe Maria Santíssima, gratidão às almas que do lado de lá estão,
a olhar pelas almas que do lado de cá permanecem. Nós vamos fazer em pensamento e em sentimento a oração que o Pai nos ensinou. Não vamos dizer palavras ao vento, não vamos dizer palavras sem sentido, que da nossa boca não saia palavras, palavras, palavras apenas, palavras pequenas. Que da nossa boca e da nossa alma saiam palavras grandes, palavras sentidas na alma, palavras que fazem sentido ao espírito. Quando oramos o Pai Nosso em voz alta, todos juntos, nós devemos sentir o significado de cada palavra, de cada frase, no fundo da nossa alma, em nosso coração. Nós faremos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo o mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.